Olá, meu nome é Maicon e hoje eu venho compartilhar algumas coisas que eu pensei ao longo da minha releitura da obra A Metamorfose, do Franz Kafka. E se ao fim desse vídeo eu tiver feito você pensar de alguma forma, ou se você tiver encontrado sentido na interpretação que eu fiz desse livro, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, isso me ajudaria muito. E também para que deixasse a sua curtida aqui embaixo. Esse livro que eu vou falar hoje, e outros livros do Kafka, como O Veredicto, por exemplo, ele parece falar muito da questão do sentido, da perda de sentido e das consequências disso. Na minha opinião, e é até um pouco engraçado, a escrita do Kafka parece irritantemente surpreendente. É um autor que, através de livros como A Metamorfose e O Veredicto, ele deixa a gente irritado, às vezes com raiva até. E quando a gente entende algumas sutilezas, alguns detalhes, que na minha opinião são detalhes que são expostos de forma muito simples ao longo da escrita do Kafka, a gente se espanta um pouco. E essa é a sensação que eu tenho quando leio ele. Em outras obras do Kafka, como Na Colônia Penal, o tipo de estranheza que ele provoca na gente é bem diferente, mas ela também está lá. E diante disso, eu pensei algumas coisas sobre a perda de sentido nas relações e vim aqui compartilhar. Como eu sempre digo, e nunca é demais dizer, o que eu vou falar nesse vídeo, tudo que eu vou dizer, é fruto de uma leitura pessoal minha, é uma leitura subjetiva. Eu escolhi um determinado aspecto do livro para falar, quando na verdade se pode tirar dele e de vários outros livros tantas outras coisas. Por isso, se ao fim desse vídeo você tiver discordado ou duvidado de qualquer coisa que eu disse, não tem problema, você pode deixar aqui nos comentários a sua discordância, que a gente conversa melhor sobre isso, ou até mesmo através de outros vídeos. Já faz alguns anos desde que eu li A Metamorfose, foi no ensino médio que eu conheci o Kafka através da Metamorfose, mas eu reli recentemente. E, muito resumidamente, o Kafka foi um autor que viveu no Império Austro-Húngaro, nasceu em 1883 e morreu em 1924. E ele, sendo considerado um dos maiores autores do século passado, século XX, talvez a obra que eu vou tratar aqui hoje seja a mais conhecida dele, a mais aclamada. Como sempre, como o propósito do canal não é o de resenha literária, de fazer resenhas, eu vou evitar ficar descrevendo o enredo do livro e vou focar mais no que a gente pode extrair dessa leitura. Então, se você quiser entender melhor tudo que eu vou dizer aqui e por que eu vou dizer, o ideal seria que você lesse o livro. E eu só vou fazer uma observação que é fundamental. Tem um aspecto desse livro, que inclusive é um aspecto muito importante, que é o aspecto da relação paternal, relação entre pai e filho, relação entre o filho com a figura do pai, que é também chamada de relação edipiana, da peça Édipo Rei, de Sófocles. Eu não vou comentar sobre esse aspecto porque eu quero me aprofundar mais nele antes e também o vídeo ficaria muito longo, então por isso eu fiz outras escolhas. Mas é importante dizer que esse aspecto da relação paternal é muito importante para entender o Kafka humano e o Kafka escritor. Como o próprio nome do livro já diz, a história gira em torno de uma metamorfose, que é a transformação de um ser em outro. E é o que acontece já na primeira frase do livro, frase introdutória, com o protagonista, Gregor Samsa. Na miniatura desse vídeo aqui, na capa, eu coloquei uma foto do Kafka com duas anteninhas, representando um inseto. Mas o Kafka, no livro, ele não deixa claro qual inseto é. Pelo contrário, ele deixa aberto a interpretações. E me parece muito que esse acontecimento da metamorfose no livro serve mais para ilustrar um caso de forma metafórica, ou seja, tratar de um tema sem precisar lidar com ele de forma literal, mas sim através de representações que tenham o mesmo sentido do objeto que eu quero relatar. Eu vou dar um exemplo de metáfora. Na peça Otelo, O Moro de Veneza, de Shakespeare, lá na cena 2 do ato 1 dessa peça, o personagem Iago diz que nossos corpos são jardins, dos quais nossas vontades são jardineiros, de modo que podemos plantar urtigas ou semear alfaces. E aí ele dá prosseguimento nessa fala com mais exemplos e ainda nessa mesma metáfora. Simplificando isso que o Iago disse, significa que nós podemos, no corpo humano, alimentar o bem ou o mal. É escolha nossa. E para dizer isso, ele usa jardins para representar os corpos humanos e os jardineiros para representar as vontades. Então, uma metáfora basicamente consiste em usar uma coisa para representar outra. E essa metáfora da metamorfose, no livro do Kafka, me pareceu uma incapacidade de se relacionar com outros seres humanos, ou uma recusa a se relacionar com eles. Mas num determinado momento do livro, o Gregor diz que a metamorfose, ou seja, a transformação dele, é um encarceramento, é uma prisão.
E isso já quebra, pelo menos em partes, com essa primeira impressão que eu tive sobre a metamorfose representar uma incapacidade de lidar com pessoas ou com outras pessoas. É como se eu não conseguisse me adaptar ao mundo, me adaptar ao espaço ou a um grupo de pessoas, mas eu me forçasse a isso, porque eu preciso representar o papel para o qual eu nasci. E eu já estou tão acostumado e preso a ele que eu penso que verdadeiramente quero isso. Sendo mais direto, é como se eu não quisesse cortar o cabelo, mas eu sinto que, no fundo, se eu não cortar, eu vou ter dificuldade em me relacionar com as pessoas. E aí eu corto. Porque eu vou ter dificuldade também para me aproximar das pessoas. Já que a primeira impressão das pessoas, quase sempre e quase inevitavelmente, vai ser pela aparência. Então minha consciência sabe, no fundo, ou às vezes nem tão fundo, que se eu não cortar o cabelo, eu vou ter dificuldade para me aproximar das pessoas, para conhecer pessoas e para fazer amizades. E aí eu acabo só me encaixando nesse automático de sempre cortar o cabelo, sem nunca pensar se eu gosto de verdade disso, ou se eu quero. Então eu chego até a me chatear quando eu não corto o cabelo, me chatear comigo mesmo, porque eu quero continuar representando o papel que esperam de mim. Eu quero continuar exercendo esse papel que esperam de mim. Me parece o Hamlet de Shakespeare quando ele diz que a Dinamarca é uma prisão, porque ali na Dinamarca, ali naquele ambiente, ele se sente impotente e impedido de libertar a consciência dele, impedido de fazer o que ele acha certo. Ele fica impedido de ser ele de verdade, e então ele acaba sendo obrigado a se camuflar para descobrir as pessoas e o ambiente que cerca ele, para descobrir a verdade sobre tudo aquilo. Claro que na Metamorfose, essa ideia da prisão é exposta de uma forma um pouco diferente, já que o Gregor parece querer se libertar da metamorfose para poder voltar a representar um papel que é público. É um papel que é útil para os outros, é sobre o que os outros esperam dele. Enquanto que o Hamlet, por sua vez, parece querer se libertar dessa prisão para poder ser ele mesmo, finalmente. E para poder se permitir sentir de verdade e fugir de todas aquelas regras de convivência falsas. Então, para o Gregor da Metamorfose, ser livre é continuar representando e exercendo o papel que os outros esperam dele e que fizeram ele aceitar como correto. Parece que em Kafka tem duas leituras que se contradizem um pouco, ou não. Porque na minha edição da Metamorfose tem algumas notas de rodapé que chamam a atenção para o fato de que, para o Kafka, muitas vezes nós seres humanos, estamos mais próximos dos animais do que dos outros homens. E aqui eu me refiro à palavra homem como raça e não como gênero. E isso pode significar o que eu já disse antes, sobre uma incapacidade de se relacionar com as pessoas, ou pelo menos uma dificuldade. Casar, por exemplo. Lendo a biografia do Kafka, a gente consegue puxar essa questão do casamento, o que ela significava para o Kafka. Então a gente acaba, consequentemente, conseguindo entender melhor as obras e o autor. E essa contradição que eu mencionei é porque, ao mesmo tempo que o Kafka diz que nós estamos mais próximos dos animais do que dos homens, talvez porque os animais não nos julguem ou cobrem da gente, ao mesmo tempo ele também diz que a metamorfose é a prisão. Já que é justamente por causa da metamorfose que o Gregor Samsa, que é o protagonista, sofre julgamentos do pai, do gerente do trabalho dele e, mais pro final do livro, da irmã também. Então, acima de tudo, acima de todo o meu bem-estar pessoal, eu quero continuar exercendo esse papel que os outros esperam de mim, porque continuar exercendo ele me impede de sofrer julgamentos. E melhor ainda, eu vou ser recompensado por isso. E eu acho que assim, a ideia de sentido ela é perdida e eu fico no automático. Por isso, recusar o papel que os outros esperam de mim vai causar desequilíbrio, ruptura, desordem. Então acaba sendo mais fácil e mais confortável continuar na minha, aceitar minha função e aprender a me contentar com ela, de forma que eu nem mesmo reflita mais sobre mim mesmo. Mas será? Porque com ou sem você, as pessoas vão se adaptar, assim como a família do Gregor no final se adaptou sem ele e foi ser feliz, ignorando por completo o fato de o filho ter se transformado num inseto. Então até onde vale a pena ir só para atender a expectativa alheia? Eu me pergunto isso. Porque para piorar, você se torna um fardo na vida alheia quando deixa de cumprir com a sua função. Então qual realmente é o papel? Existem infinitas respostas para isso. E talvez fosse interessante pensar sobre as microatividades que nós temos no dia a dia, porque muitas vezes nós só estamos fazendo ela porque nós estamos no automático. Por fim, um muito obrigado para quem assistiu até aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você viu algum sentido na interpretação que eu fiz desse livro, eu gostaria de pedir para que você deixasse a sua curtida aqui embaixo e se inscrevesse no canal, isso me ajudaria muito, e também para que você compartilhasse esse vídeo com alguém que gostaria de ouvir mais sobre esse tema ou de conhecer mais sobre as obras do Kafka. Pretendo fazer muitos outros vídeos sobre livros que eu já li do Kafka, que são fenomenais, principalmente no que diz respeito a penas,
Castigos, Justiça. São livros incríveis. E você também pode assistir ao meu último vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, onde eu falo sobre a questão do ego e do viver, em analogia com a novela Noites Brancas, de Dostoiévski. Até a próxima.